O doutor em filosofia David Chalmers é um dos mais respeitados estudiosos da consciência no mundo atualmente. É conhecido pela frase "problema difícil da consciência". Levantarei uma pergunta que contribui para entender esse problema. Como seria possível fazer um robô ter consciência semelhante à nossa? Chalmers pondera que possa ser verdadeira a hipótese de que exista uma consciência em nível básico, digamos assim, na própria estrutura de matéria. Em algumas disciplinas, essa hipótese é ensinada em grandes universidades do mundo. Em Oxford e em Harvard. Não é dominante e recebe várias críticas, mas quiçá seja verdadeira. O doutor em filosofia Philip Goff considera que partículas básicas da natureza, talvez elétrons e quarks, possuem formas extremamente simples de experiência. A consciência humana surge da combinação dessas experiências básicas. Segundo ele, conforme o doutor em filosofia Galen Strawson, negar que a realidade física já inclui algum aspecto experiencial tornaria impossível explicar como a experiência surge. A hipótese do renascimento biológico tem sido desenvolvida por nós. Não sei o que os autores citados falariam sobre a nossa hipótese. Trazendo para a nossa hipótese, em uma combinação inicial, pode ter surgido na natureza uma impressão digital, por assim dizer, vinculada a algo essencial que penso possuir. Quiçá de alguma forma, uma consciência de alguém seja o verde, falando aqui em figura de linguagem de forma bem simplista. Tanto se existir alguma forma de experiência básica em própria matéria, ou não existir isso, essa hipótese pode ser verdadeira, mas ela é mais provável se existir alguma forma de consciência em própria matéria. Verde é uma experiência produzida pelo cérebro ao interpretar certos comprimentos de onda da luz. A faixa do espectro eletromagnético correspondente ao que chamamos de verde é a mesma em qualquer lugar do universo, sendo essas leis físicas universais. O desvio para o vermelho cosmológico ocorre durante a propagação da luz no espaço em expansão, e não no local de origem. Esse efeito decorre do modelo de universo descrito pela relatividade geral de Einstein. Amarelo com azul dá verde no Brasil e no Japão. As misturas ocorreriam em eventos diferentes. O verde poderia ser mais claro ou mais escuro, mas o verde é o verde aqui no Japão, conforme uma visão de alguém não daltônico. Teoricamente, existem infinitas cores, mas os olhos humanos têm 3 tipos de cones sensíveis a vermelho, verde e azul. Isso nos permite distinguir cerca de 10 a 16 milhões de cores diferentes. Utilizei um exemplo de cores em outro vídeo, mas aquela hipótese da hipótese se diferencia bastante desta hipótese. Considera-se que os elementos químicos que organizam a matéria no desenvolvimento do cérebro sejam universais, no sentido de que, em aspecto, são os mesmos em qualquer lugar do universo. Todo elemento químico conhecido é matéria, mas nem toda matéria é um elemento químico. Química está em praticamente tudo que é matéria. Uma molécula é um conjunto de 2 ou mais átomos ligados quimicamente. Geralmente o nitrogênio é representado com a cor azul, e não com a cor verde como nesta representação atrás de mim. Usamos a expressão renascimento de consciência em figura de linguagem.